Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Voltei de volta. Essa é a 14ª parte. Diabo, homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, com essa série que estamos aqui passando conhecimento. Uma série profunda que traz o conhecimento do Altíssimo, da história perfeita e verdadeira. Eu estava falando sobre o quarto animal. Falei a vocês que o primeiro animal representava um leão na simbologia, na metáfora, que era um animal poderoso, que tinha muito poder. E foi representado na pessoa do rei Nabucodonosor. Por isso o leão hoje é chamado o rei da selva. Também falei do segundo animal, o urso, também um poderio muito maior, que o urso, nós olhando hoje, o seu instinto, não o instinto do homem, o instinto animal, que o espírito animal, falando o instinto animal, que ele se protege das suas presas e é poderoso também. Também fala que ele tinha 3 costelas em suas bocas. Eu já falei que foi a guerra que os persas fizeram, Dário, Ciro Grande, Artaxerxes fizeram contra o Egito e venceu o Egito. A segunda costela foi a Líbia e a terceira costela a Síria. Também falei do terceiro animal, que é representado no leopardo, com 4 asas de aves, falando assim, e 4 cabeças. Eu não quero entrar nesse assunto aqui de 4 cabeças, mas porque é uma história maior, é uma revelação, porque vai ficar muito maior aqui na nossa live, a gravação. Mas as 4 cabeças do leopardo estavam representadas 4 generais. Depois, mais para frente, eu posso estar falando o nome deles. Mas dessas 4 cabeças, na visão do capítulo 8, eu quero mostrar a vocês que foi representado por um rei. E Daniel, Deus revelou a Daniel no capítulo 8 o que aconteceu na visão do bode e do carneiro. Bode, representado na pessoa de Alexandre o Grande, ou no Império Grego. E o carneiro representado no Império Medos e Persas, Ciro, Dário e Artaxerxes. Vamos ler, capítulo 8, diz assim, versículo 1 em diante. E no terceiro do reinado do rei Belzazar, apareceu uma visão a mim. Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, essa dos 4 animais que ele está falando. Versículo 2. E vi na visão, sucedeu que, quando eu vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Suzã era na Pérsia. Na província de Elão. E vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. O carneiro que ele viu foi o Império Medos e Persas, e dois chifres, por isso Medos e Persas, 2 povos, eram altos, mas um era mais alto que o outro. Ele está falando que um chifre era mais alto que o outro que estava sobre o carneiro. Por quê? Porque Ciro Grande, nós conhecemos a história de Ciro, que ele foi usado por Deus, pela soberania de Deus, para libertar os hebreus da escravidão da Babilônia. Enquanto o menor chifre era representado na pessoa de Artaxerxes, aquela história que aconteceu com Esther, nós já conhecemos. E o outro, o mais alto, e subiu por último, olha só. E vi o carneiro dava marradas para o ocidente. Ele via voando, olha só,
para o norte, para o sul, e nenhum dos animais poderia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Olha só, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Versículo 5, e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Agora é o bode. Vinha do ocidente, era lá perto do ocidente, mas sem tocar no chão. Por isso, o leopardo, o quarto animal que tinha 4 asas, tinha 4 cabeças, na visão do capítulo 7 dos 4 animais. E estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Chifre insigne, um chifre no meio da testa. Um chifre no meio do crânio. E a Bíblia diz na visão de Daniel que o chifre era maior. Entre os olhos. E dirigiu-se. Olha, ele está mostrando aqui que dá. Não sei se os irmãos já viram o desenho do unicórnio. Era tipo unicórnio na visão de Daniel. Até o unicórnio, segundo os livros apócrifos, fala que esse animal existiu, que foi extinto. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. E vi o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais que podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia, e estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Versículo 6, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele, num ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro. Olha, eles venceram a guerra. Aqui foi a guerra que se deu entre os persas e os medos e os persas contra a Grécia, contra o Império Grego. Essa guerra é narrada aí na história que Alexandre o Grande, com seu exército, ele venceu Ciro e Dário. Olha só, para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu. Olha o Império Grego. Bode, Império Grego. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Então, o grande chifre insigne no meio da testa, no meio dos olhos, foi quebrado. Alexandre Grande morre. Alexandre Grande morreu. E diz a revelação, preste atenção, e no seu lugar subiram outros 4 também insignes para os 4 ventos do céu. Aqui, os quatro que sobem para o vento do céu, para na referência a poder, a chifre é poder, é autoridade, é reis. Mas ele mostra aqui as 4 cabeças do leopardo como os 4 generais. Quando Alexandre o Grande morre, e no lugar dele assume 4 generais. Depois eu vou estar falando o nome deles. A gente vai ter que buscar, mas ver direitinho. Os irmãos estão entendendo? Os 4 vêm do céu, e um deles subiu um chifre morre. Olha como isso é interessante. Isso aqui é uma profecia cumprida. Preste bem atenção. Aqui, meus irmãos, eu não estou interpretando a Bíblia. Eu não estou forçando a interpretação, a visão que Daniel teve, eu estou na visão de Daniel. Não adianta levar isso lá para o futurismo. Não adianta, meus irmãos, levar isso para o futurismo. Vocês são teólogos, que estudam exegese, que estuda bacharel em teologia, que leva isso lá para o futuro. Um futuro incerto. Ah não, aqui é o futuro de Daniel. É o futuro do povo de Daniel. Preste atenção, versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. O rei que tinha poder foi morto, Alexandre o Grande.
Foi morto. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes. Subiram outros 4 insígnes. Subiram 4 generais. Ficou no lugar de Alexandre o Grande para governar a Grécia, o Império Grego, para os 4 ventos do céu. Por que vento do céu? Porque estes também tentariam contra o povo de Deus. Esses 4 generais, eles humilhariam. Esses 4 generais seriam filhos carnais que perseguiriam o povo, os hebreus, os filhos espirituais de Deus. E você pergunta, Fernando, por que você está lendo aí os 4 animais, agora Daniel 8? É para que nós entendamos o 4º animal, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Depois nós vamos passar para a estátua. Aqui é revelação profunda, meu irmão. Aqui é revelação profunda da parte do Criador. É Bíblia deixando a Bíblia interpretar a mesma. Olha só. Versículo 9. Capítulo 8 de Daniel, versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Olha, que coisa interessante. Subiram 4 chifres no lugar daquele que era insígne. Ficou no lugar de Alexandre o Grande, 4 generais. Também subiram 4, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Dos 4 generais que morreram, eles também morrem. Quando fala que sobe um chifre pequeno, é porque morre Alexandre o Grande, que era o chifre insígne, aquele que derrotou o carneiro, que era os medos e os persas. Fizeram guerra e derrotaram Artagés e Dário. E morre os 4 generais, morre Alexandre o Grande e fica um chifre pequeno no lugar dos 4 generais. Vamos para frente, vamos saber quem era esse chifre pequeno, que os irmãos, os teólogos, dizem que é o anticristo. Vamos lá. Poderia tipificar o anticristo que foi Nero. Nós estamos aqui na série, que nós já falamos na parte 12. Estava tipificando ele. Olha só. Subiram outros 4 também, insígnes para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, vírgula, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Quer dizer, ele ficou poderoso para o oriente, para o ocidente, para todo mundo. E ficou famoso, olha só. E cresceu também para o oriente, para a terra de Jerusalém, terra formosa. Ele ia fazer guerra contra os santos. Da mesma forma que o imperador Nero veio de Rômulo e... Olha só como Remo e Rômulo. A gente vai contar a história, como começou o Império Romano, Rômulo e Remo. Este homem aqui, o chifre pequeno, ficou no lugar dos 4 chifres que caíram, que foram os 4 generais, depois de Alexandre o Grande. Ele fez guerra aos santos, ele perseguiu, ele matou bastante gente, ele profanou o templo que estava lá, ele profanou. Meus irmãos, a mesma coisa que Nero usou maldade para matar os filhos espirituais, esse não. Ele profanou o templo, fez parar o sacrifício, fez parar as ofertas de manjares, fez parar aquilo que os judeus acreditavam, que os hebreus acreditaram. Estes aqui, narrado na visão de Daniel, foi um dos piores generais, ou pode ser colocado como imperador, na Grécia. Ele não tem comparação com Alexandre o Grande, porque esse aqui era filho da perdição na alma também, como era o anticristo lá falado na destruição de Jerusalém do ano 70. Por isso que ele sai da família, sai ali da família. Grécia com Roma, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, que veio a fundação do Império Romano. Depois eu vou estar falando para você. Ele se engrandeceu até, olha o que está dizendo aqui, versículo 10. Ele se engrandeceu até contra o exército do céu. Está dizendo os anjos. Ele ia fazer guerra contra o invisível. Ele ia fazer guerra contra o próprio Deus. Um homem físico, carnal, filho da perdição, ímpio,
ele ia fazer guerra contra o próprio Deus. Aí eles, não. Aí tá vendo? A revelação de Daniel. É por último dia. Sim, foi por último dia deles. Não por últimos dias nossos. Você está entendendo, meus irmãos da exegese? E se engrandeceu até contra o exército do céu. E algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra, quer dizer, e os pisou, lançou por terra, perseguiu os santos, perseguiu os hebreus, os judeus. Olha o que acontece, versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Olha, o príncipe se engrandeceu até contra o príncipe do exército, o filho de Deus. Olha a profecia. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Ele fazia sacrifício por este homem, por este chifre pequeno. Foi tirado, olha, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. E depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará essa visão do sacrifício contínuo, a transgressão assoladora, para que sejam entregues aos santuários, o exército, ao fim de serem pisados? Por interrogação. Versículo 14. E ele disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o versículo de número 19, para nós girar para frente, para nós entender quem era esse chifre pequeno que ficou no lugar dos 4 que morreram, que caíram. Versículo 19. E disse-lhe, eis, te farei saber que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, é o grande chifre que tinha entre os olhos, é o primeiro rei. Versículo 22. E ter sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele, significa que os 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, 4 acabaram os prevaricadores, e se levantará um rei feroz, semelhante, e será estendido em adivinhações, e fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará.